10.309 de 2022, e ela altera o Código Civil em algumas partes para possibilitar que sejam realizadas, né, as assembleias de modo virtual. Ela não se aplica somente a condomínios, mas sociedades civis. Um exemplo, as associações, as fundações que, apesar de terem seu estatuto, também você tem assembleias dos associados, dos membros, enfim, elas também podem seguir. Não vamos nos estender nisso porque não é o papo aqui, mas fica também esse entendimento, até mesmo porque algumas pessoas aplicam isso não só na vida condominial. Perfeito. Vamos... Só para fazer observação então aqui, esse buraco, né, que nós chamamos aqui, foi do dia 30 de outubro de 2020 até 9 de março de 22. Um pequeno... já estava desde 2019 esse projeto na Câmara, né? Perdão, no Senado. Ele é de uma senadora do Rio Grande do Sul, salvo engano, me recordo agora. E você vê, infelizmente é o que geralmente acontece. A necessidade traz a lei. Deveria ser o contrário, né? Não é traz a lei, ela cria a lei, ou ela tenta organizar a sociedade numa lei que possa ser mais eficaz e faça que todo mundo saiba conviver em sociedade, né? Bom, instituída a lei, ela já está em vigor, ela já está aplicada. Aí a primeira pergunta: Amilcar, eu posso usar a assembleia virtual no meu condomínio? Aí, como eu sempre digo, depende, né? O que você tem que observar no primeiro momento? Se a convenção não proíbe. Mas a minha convenção fala que a assembleia deverá ser preferencial. Ok. Presencial, desculpe. Uhum. Mas ela não veda a assembleia virtual ou de outra forma. Então nós entendemos que sim. Mas como é que nós fazemos para nos utilizar dessa lei? Dessa benesse, de certa forma, para utilizar uma assembleia do modo virtual? Primeiro passo, você pode chamar uma assembleia, né? Já estou com exemplos, nós já estamos explicando como funciona a lei. Você pode chamar uma assembleia presencial para esse fim, se lá tiver instituído dessa forma, ou até mesmo de maneira virtual, mas que o edital assim o informe, tá? E para isso você pode aprovar as regrinhas nessa própria a assembleia. Poxa, então você está querendo me dizer que eu não preciso alterar a convenção. Se você for alterar a convenção só para esta finalidade, vamos pensar na utilidade e no custo do condomínio. Primeiro é o quórum. Para você atingir, dependendo do condomínio, é totalmente inviável, porque você não consegue nem atingir o quórum necessário para essa mudança, tá? Que é uma coisa que também depois nós vamos falar, que foi uma modalidade que também possibilitou para flexibilizar quando foram esses uns que a gente entende mais densos, que tem que ter maior quantidade de pessoas. Feito isso, você criou as regras, ok. O que são essas regras? Provavelmente você vai transportar hoje o que é presencial para a finalidade virtual. Mas eu só vou instituir a assembleia virtual e para optar se ela vai ser só virtual, se ela vai ser presencial, se ela pode ser um mix das duas, que também é conhecida como híbrida. Então, isso é possível. Sim, você vai definir essas regras. A maioria simples dos presentes pode definir isso daí, e depois, sendo aprovado, vocês podem seguir. A lei também define várias outras coisas, tá? Ela também trouxe uma coisa que foi, ao nosso ver, extremamente boa, e acredito que vai possibilitar uma melhor facilidade para aprovar assuntos densos, que é o que nós dissemos anteriormente. Ela é conhecida como assembleia, que é convertida em sessão permanente. O que é isso, Amilcar? Explica melhor para a gente aqui. Tá, vamos lá. Essa sessão permanente, simplesmente falando, de modo simplista, é uma extensão desta primeira assembleia. Você teve uma assembleia para votação de uma alteração da convenção, vamos pegar assim. Via de regra, 2/3, né? Principalmente nas convenções mais antigas. Aí você pega um prédio lá com 100 unidades ou mais,
qual que é a possibilidade no momento comum, no cotidiano, você conseguir o quórum necessário? Pequeno. Infelizmente é pequeno. Quase impossível. Né? Ou seja, então você tem alguns projetos ou algumas melhorias que não só os síndicos, como moradores, enfim, ou que a gente vai ouvindo, vai querendo aprender para que se difunda da melhor forma, não progride. Aí veio esta modalidade como sessão permanente para estender isso. Você tem as mesmas regrinhas. O pessoal foi na primeira sessão, não atingiu o quórum, mas todos votaram. Vai ficar registrado todas as pessoas lá que votaram e que ela vai ser estendida por um determinado período para que tenha a possibilidade de as outras pessoas votarem ou não. Que continua sendo uma faculdade. Só que a lei trouxe mais uma delimitação, até o nosso ver, acertada, para que também isso não fique ad eterno, né? Não fique a sessão realmente permanente. Da primeira sessão, da primeira assembleia até a última da sessão permanente, você tem um prazo de 90 dias corridos. Ótimo. Então quer dizer que não só isso quis organizar. Ela ainda poderia ter alguns outros pontos melhores para facilitar, mas perto do que existe, você já consegue ver que houve um significativo avanço. Porque é muito difícil você aprovar a convenção. E geralmente quando você vai aprovar uma alteração de convenção, o que você faz? Geralmente são vários os temas que vão para votação. Porque você, além de querer reduzir o custo com um registro só, você quer aproveitar aquele quórum. Então o que a gente sugere para que isso fique mais fácil ainda? A gente costuma dizer para fazer como se fosse uma assembleia informal. Ela não tem validade jurídica alguma. Você vai chamar o pessoal, bater um papo com os condôminos e falar, a pauta vai ser essa. Nós queremos falar sobre isso. Aí já vai ter uma discussão, por que a gente quer fazer isso? Não, nós vamos ter uma redução de custo, nós vamos ter uma melhoria no convívio, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, com maior segurança, enfim, dependendo do tema. Você já foi feita uma pré-assembleia, um preparatório, para que quando vier essa, você já consiga atingir o quórum. E mesmo não conseguindo, você já difundiu, você pode aplicar essa sessão permanente. Então fica essa boa dica. Agora, uma pergunta minha aqui. Como fica a lista de presença? Quer dizer, a partir do momento que eu tenho essa extensão, o morador ele pode a qualquer momento, ele não precisa estar presente no início e ter a sua presença registrada, ou ele pode registrar dentro desse período que a Assembleia estiver aberta? Perfeito. Parabéns, uma boa pergunta. Enfim, porque assim, na Assembleia presencial é isso, né? Se ele não registrar a sua presença, após o início de uma votação, ele já não pode mais se registrar. Depois que foi iniciado. Depois que foi iniciado. Exatamente. Né? Muito bem. Então agora você já viu um caminho excelente para como a gente deve aprovar, como vão ser as regrinhas na modalidade virtual. Ela tem que seguir algumas regras da Assembleia Física, até mesmo porque elas já estão esculpidas, elas já estão estipuladas e já estão aprovadas na convenção que está vigente, que todo mundo tem que obedecer, digo todos os moradores. Então, se a pessoa que registrou o voto na primeira Assembleia e votou, ela não vota mais. A lei já traz essa possibilidade. Milcar, mas eu não votei na primeira sessão, eu fiquei sabendo que está votando um tema importante, eu quero votar, eu posso votar na próxima sessão, que vai ser permanente? Pode. Se você respeitar o prazo de 90 dias, se a pessoa ainda não votou e ela tem a possibilidade de votar, ela registra na continuidade, vamos dizer assim, na próxima sessão de Assembleia, e assim ela pode fazer às vezes. Perfeito. Agora tem uma pergunta aqui, Vanderlei. Aliás, deixa eu dar uma boa noite para o Paulinho Bertocco, de São Caetano do Sul, acompanhando a gente. Obrigado, Paulinho. A nossa ouvinte americana, Patrícia Labarde, também lá dos Estados Unidos, acompanhando. Boa noite, Patrícia. A Marli Refati Ciperti, assistindo também. Quem é? Minha mãe. Opa, muito obrigado, Marli. Também a Patrícia Oliveira está assistindo. Ela disse, boa noite, top esse tema e ainda mais com essa dupla dinâmica, hein? Doutor Amilcar e doutor Tiago. E a Patrícia Oliveira deixou uma pergunta.
Podemos fazer assembleia presencial, porém também juntamente deixar aberto o virtual na mesma assembleia, para que os que não estão presentes estarem participando no virtual? Patrícia, um beijo. É uma síndica que eu conheci, que eu tenho muito carinho por ela. Ela é uma síndica orgânica, ela já esteve aqui com a gente, inclusive. É verdade, já esteve conosco. Ela faz um trabalho fantástico. A gente sabe que não é fácil a vida de um síndico, mas fica aí meus votos para ela perseverar e que ela continue fazendo esse trabalho maravilhoso, que a gente fica feliz de poder até divulgar como o condomínio melhorou e não só valorizou no ponto de vista financeiro, melhorou até o convívio entre as pessoas. Mas enfim, em resposta à pergunta dela, que é bem capciosa também, a gente pode dizer que sim, mas desde que sejam criadas as regras para isso. Praticamente todas as convenções condominiais já existe a forma presencial. Então, no primeiro momento, você vota a regrinha para que ela seja híbrida e que ela vai acontecer ao mesmo tempo. E o fundamental, lembrando de aplicar as mesmas regras da assembleia presencial. O edital tem que informar bonitinho lá, de uma maneira simples. Esta assembleia vai ocorrer da forma presencial e da forma virtual. Da forma virtual, acesse a plataforma X, o aplicativo e da administradora, a plataforma que vai ser indicada vai ter um link, vai dizer o passo a passo e você vai poder abrir essa possibilidade. Mas tem que ter a gente sugere que tenha que ter uma assembleia aprovando essa finalidade para a assembleia virtual de forma híbrida, para que isso possa ter validade. Por experiência, eu posso dizer que a assembleia híbrida é bem complicada de fazer, porque tecnicamente, né, a gente tem que preparar todo o ambiente para que aqueles que estão presentes ouçam os que estão no virtual e vice-versa.